Dados do IBGE mostram que a população brasileira ficou mais idosa. Em novo dia de tiroteio, morre mais uma pessoa no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Justiça torna réus os 3 acusados de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. Focos de incêndio deixam 14 cidades em alerta no Pantanal. Comitê do Congresso deve considerar ex-presidente Donald Trump culpado pela invasão do Capitólio dos Estados Unidos. Rússia e Ucrânia assinam acordo para liberar exportação de grãos e fertilizantes. Pesquisa mostra que as pessoas tentam cuidar da saúde com alimentação saudável. E cientistas descobrem que é a floresta que sustenta a riqueza do Grande Recife Amazônico. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A população brasileira está mais velha. Dados divulgados hoje pelo IBGE revelaram que caiu o número de pessoas com menos de 30 anos e aumentou a parcela de pessoas idosas do país. O número de pessoas com 60 anos ou mais cresceu de 11% para 14,7% da população brasileira em 10 anos. Segundo o IBGE, são 31.200.000 idosos no país. Em 2012, eram 22 milhões. Um aumento de 39,8%. Também aumentou o número de pessoas com mais de 30 anos entre 2012 e 2021. Já a quantidade de pessoas com menos de 30 anos teve queda de 5,4% no mesmo período. Passou de 98 para 93.300.000. A pesquisa do IBGE revela que a população brasileira está mais velha. Entre os grupos etários com menos de 30 anos, observa-se uma queda percentual de todos os grupos. Inclusive, essa população mais jovem, formada por crianças, adolescentes e jovens com menos de 30 anos, observa-se uma queda no contingente populacional entre 2012 e 2021, o que reflete a queda na fecundidade observada nas últimas décadas. No geral, a população do país cresceu 7,6% entre 2012 e 2021, e chegou a 212.700.000 no ano passado. E as mulheres somam 51,1% do total. Analisando a população por sexo, observa-se que as mulheres são a maioria da população brasileira, constituindo 51,1%, o que dá uma razão de sexo de 95,6 homens para cada 100 mulheres. A região norte é que apresenta o maior percentual de população masculina, enquanto a região nordeste é que apresenta o maior percentual de mulheres na população. Observa-se também que a estrutura etária da população masculina é mais jovem do que a estrutura etária da população feminina. Segundo o IBGE, aumentou o número de pessoas que moram sozinhas. Homens representam 56,6%. A maioria é jovem. Já entre as mulheres que vivem só, 60% são idosas. A pesquisa mostra ainda que aumentou o número de pessoas que se autodeclararam pretas e pardas. Observa-se que entre 2012 e 2021 houve uma queda do percentual de pessoas declaradas de cor branca, e um aumento da participação das pessoas declaradas de cor preta e parda. Inclusive, em termos absolutos, a população branca manteve-se estável nesse período, enquanto houve um aumento substancial da população declarada de cor preta. Observa-se também importantes diferenciais regionais na população quanto à cor ou raça. Enquanto no sul há uma predominância da população declarada de cor branca, no norte e no nordeste há uma predominância das pessoas pardas. Inclusive, o nordeste foi a região onde houve maior percentual de pessoas declaradas de cor preta. A Bahia é o estado que apresenta o maior percentual de pessoas pretas, comparando-se às demais unidades da federação, e é seguida pelo Rio de Janeiro. E faltam apenas 10 dias para o próximo censo do IBGE. Hoje terminou o curso presencial para as mais de 180 mil pessoas convocadas para percorrer todo o país e coletar os dados da população. Apenas quem está escalado para trabalhar em áreas indígenas e quilombolas é que terá mais uma aula na próxima segunda-feira.
Uma mulher morreu baleada na manhã de hoje após ser atingida por um disparo no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Até o momento, são 19 mortes desde ontem de madrugada, quando a polícia iniciou uma operação na região. Moradora do complexo, Solange Mendes, de 49 anos, foi atingida por um tiro na cabeça numa rua da região conhecida como Caixa d'Água, uma das localidades que a Polícia Militar relatou ter sofrido ataques dos bandidos. Ela foi socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu. Solange era dona de uma pensão na comunidade e, segundo a Polícia Militar, ela foi atingida por uma bala disparada por criminosos no meio do confronto. A vítima se junta a Letícia Marinho Salles, de 50 anos, moradora do Recreio dos Bandeirantes, que morreu ontem após ter sido baleada dentro do carro quando deixava o complexo. Além delas, o cabo Bruno de Paulo Costa, de 38 anos, morreu dentro de uma unidade de polícia pacificadora com um tiro no pescoço. Todos os outros mortos na ação são suspeitos de terem ligação com o crime organizado. Por meio de uma nota oficial, a Defensoria Pública do Rio afirmou que existem indícios de situações de grave violência de direitos humanos durante a operação. Aliás, essa foi a quinta mais letal da história do Rio, depois das que ocorreram no Jacarezinho em maio do ano passado, quando 28 pessoas morreram, e na Vila Cruzeiro em maio deste ano, que deixou mais de 20 mortos, além de uma outra operação que matou 19 pessoas também no Complexo do Alemão em 2007. Os incêndios voltaram a atingir o Pantanal, um dos biomas mais ameaçados do país, em Mato Grosso do Sul. O governador Reinaldo Azambuja decretou situação de emergência em 14 municípios. Os focos apareceram na região do Parque Estadual Pantanal Rio Negro, que é uma reserva ambiental. Imagens de 3 satélites em tempo real para mostrar focos de incêndio. Mapas do Serviço de Meteorologia indicando a probabilidade de fogo. Essas cores representam o estado de alerta. Explicações técnicas que reforçam a necessidade de ações para combater possíveis desastres florestais, como os registrados nos últimos 2 anos. A principal medida começou pela assinatura do decreto de emergência, que passa a valer a partir desta sexta-feira por um período de 6 meses. De tecnologia à compra de equipamentos, entre eles de uma aeronave própria para o combate ao incêndio e a contratação de horas de voo, o governo do estado já investiu 78 milhões de reais. O decreto de agora prevê o investimento de mais 38 milhões de reais específicos para a região do Pantanal. É para fazer aquisição de mais horas de voo, alimentação, de ampliação das diárias, a contratação de brigadistas, se nós entendemos que seja necessário. Então, esse é um orçamento que está disponível, alocado na Defesa Civil, para que a gente possa fazer esse atendimento emergencial. O recurso será utilizado a qualquer sinal de necessidade indicada pelo Centro de Monitoramento de Combate a Incêndios, em funcionamento 24 horas por dia. Além disso, o governo espera contar com a ajuda dos produtores da região pantaneira para alertar sobre focos iniciais e parcerias. Uma delas está sendo viabilizada com o Ministério da Defesa. Eu propus ao ministro da Defesa que nos desse oportunidade de usar os helicópteros das Forças Federais de Segurança, Marinha, Exército e Aeronáutica, porque nós temos tropa, treinamento, temos equipamentos, mas às vezes você não consegue transportar para as regiões remotas do Pantanal, porque o Pantanal tem uma região alagada, por exemplo, que você não consegue chegar com veículo, você precisa chegar com aeronave e tem que ser aeronave através dos helicópteros. O Centro de Monitoramento de Combate a Incêndios de Mato Grosso do Sul foi reativado e, como estamos na época considerada mais crítica para as queimadas, foram retomadas as ações preventivas. O soprador faz um vento contra para evitar que o fogo avance. O trabalho de combate ao incêndio no Pantanal está sendo feito desde maio. 124 mil hectares já viraram cinzas. A área é equivalente a 170 campos de futebol. Parque do Pantanal do Rio Negro, né? É uma região ali que ela é difícil acesso, então tem muito incêndio subterrâneo naquela região, então fica aquele fogo que ele vai e volta, né? E às vezes até a própria área queimada ela pode emitir focos de calor. O Centro Integrado de Monitoramento de Incêndios está sendo reativado
para verificar via satélite onde surgem os focos. Na linha de frente, dezenas de pessoas combatem o fogo. Hoje nós temos 70 homens à disposição da operação. Segundo os bombeiros, esta época do ano é propícia para os incêndios por causa do clima seco e também pelo vento. E a situação fica ainda mais crítica nos meses de agosto e setembro. As queimadas controladas feitas por fazendeiros estão proibidas, justamente para evitar que o fogo saia de controle em uma determinada área. Às vezes ali o ribeirinho, o catador de isca, alguém que vai pescar faz uma fogueira, às vezes o proprietário que ele vai fazer um fogo e perde o controle, né? Lembrando que estão suspensas todas as autorizações de queima controlada desde o dia 8 de junho. Então hoje qualquer pessoa colocar fogo está cometendo aí um crime ambiental. A Organização Mundial da Saúde lamentou a morte de 1.700 pessoas na Espanha e em Portugal este ano por causa da forte onda de calor. Em comunicado, o Escritório Europeu da OMS pediu uma ação conjunta para o enfrentamento da mudança climática. A entidade explicou ainda que nas últimas décadas, centenas de milhares de pessoas morreram como resultado do calor extremo durante ondas de calor prolongadas, frequentemente com incêndios florestais simultâneos. A OMS destacou que a exposição ao calor extremo com frequência agrava as condições de saúde pré-existentes. De acordo com a organização, as pessoas em qualquer extremo da vida, bebês, crianças e idosos, estão em risco. A OMS Europa explicou que o atual número de mortos é uma estimativa preliminar baseada em relatórios de autoridades federais e que já havia aumentado e seguiria aumentando nos próximos dias. E veja a seguir, governo faz corte no orçamento deste ano. E ainda, acordo assinado hoje entre Rússia e Ucrânia vai liberar a exportação de grãos e fertilizantes. O presidente Jair Bolsonaro foi a um posto de gasolina em Brasília para fiscalizar o preço dos combustíveis. Acompanhado pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, do ministro da Justiça, Anderson Torres, e do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, o presidente falou com a imprensa e comemorou a queda no preço dos combustíveis. Segundo o ministro Saxida, o brasileiro pode ficar otimista, pois o preço da gasolina deve baixar ainda mais devido a uma estratégia traçada pelo governo federal que visa o adiamento das metas individuais de compra dos créditos de descarbonização. Esse congelamento do crédito de carbono tem o potencial de reduzir em 10 centavos o preço final da gasolina e do diesel. Segundo ele, os CBIOS no início estavam cotados entre R$ 30 e R$ 40 na B3 e semana passada chegaram aos R$ 200. O decreto que regulamenta o adiamento dessas metas já foi publicado oficialmente. A medida estabelece em caráter excepcional que as distribuidoras de combustíveis terão até setembro de 2023 para comprovar a meta de 2022. Um levantamento realizado pela Global Petrol Prices mostrou que o preço da gasolina no Brasil está abaixo da média no mundo. Segundo o estudo, o valor médio do litro do combustível no mundo é de R$ 7,86. Já no Brasil, é de R$ 6,16. A pesquisa também mostrou que os países mais ricos são os que têm os preços mais altos, enquanto os pobres registram os valores mais baixos. O ranking conta com 168 países e é liderado por Hong Kong, onde o litro do combustível custa em média R$ 16,50. Depois é seguido por Islândia, Israel, Noruega e Finlândia. O Brasil aparece na posição 124 da lista. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou estável, com o aumento da busca por segurança dando fôlego à moeda norte-americana antes da aguardada decisão de juros nos Estados Unidos da próxima semana. A alta foi de 0,01%, sem alterar o valor de venda de ontem, quinta-feira, que foi de R$ 5,49, e assim permanece com o maior valor desde o dia 24 de janeiro. E a Bolsa de Valores caiu 0,11%, com 98.924 pontos. O governo fez hoje o terceiro bloqueio do ano no orçamento da União. Segundo a medida publicada em edição extra do Diário Oficial, serão mais 6 bilhões e 700 milhões de reais.
Com isso, o total chega a 12 bilhões e 700 milhões. A medida foi tomada em respeito ao teto de gastos, que é a regra que limita as despesas à arrecadação. Na semana que vem, serão divulgados os ministérios que sofrerão os cortes. A decisão acontece em meio às críticas sobre a PEC dos benefícios, que liberou mais de 41 bilhões para o governo gastar fora do teto. Quem vai ao supermercado já percebeu que alguns itens, como leite e ovos, além de mais caros, estão em menor quantidade para venda. A Universidade de São Paulo, em parceria com uma consultoria, sabe por que isso está acontecendo. O principal motivo é o clima seco, que baixou a qualidade das pastagens e aumentou os custos de produção. Os agricultores estão dando preferência à exportação de carne, que rende mais com a atual cotação do dólar. De acordo com o levantamento, a indisponibilidade do leite longa-vida nas gôndolas dos supermercados no mês de junho atingiu o maior patamar em um ano e o segundo maior desde janeiro de 2019, passando para 19,4%, diante de 18,8% registrado em maio. O ovo também enfrenta o mesmo problema, com uma queda no fornecimento de 19,4% em junho, frente a 17% em maio. Agora, falando em preços, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, em junho, o leite ficou cerca de 10% mais caro em relação a maio e teve alta de 37,61% em comparação com o mesmo mês de 2021. Já os ovos, o valor ficou estável no mês, mas 18,86% mais caro em relação ao ano passado. Diferente do leite, que é um produto com uma procura que se mantém no mesmo patamar ao longo do ano, o ovo tem sido mais buscado pelos brasileiros para substituir as carnes, que estão mais caras frente à queda do poder aquisitivo da população. E a tendência para os próximos meses é de que os preços continuem altos e a baixa oferta se mantenha, pois não deve haver grandes mudanças no cenário atual. A inadimplência cresceu de novo. No mês passado, quase 63 milhões de brasileiros não conseguiram pagar todas as contas. O levantamento é da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Cada devedor tinha, em média, um débito para acertar de R$ 3.500. Um programa da ONU em parceria com o Sebrae para ajudar empreendedores a expandir os negócios de maneira mais rápida chegou aos empresários do campo. É o Empretec Rural, que já está sendo ministrado no estado de Santa Catarina. O Empretec é um seminário de realização da ONU e do Sebrae, em parceria com o Sescop Santa Catarina, Copérdia e Faesc-Senar, que saiu da área urbana e partiu para a rural, em busca de despertar o empreendedorismo, colocando em prática novas maneiras de se lidar com o cultivo e ajudando a desenvolver e aprimorar suas características de comportamento empreendedor. E o Sebrae Santa Catarina está dentro desse contexto e já começou a realizar esses seminários, a fim de trazer novos conhecimentos para este público. Ele continua trabalhando os comportamentos empreendedor, que é a síntese, né, que é a origem do Empretec, fruto da pesquisa feita com empreendedores de sucesso. E a gente trabalha daí uma abordagem específica para a área rural, com pessoas vinculadas à atividade rural, buscando que esses comportamentos sejam transformados e revertam benefícios, né, direto na atividade realizada naquela propriedade. No Empretec Rural são ampliadas as capacidades de detectar oportunidades de negócio, estabelecer metas desafiadoras e melhorar sua eficiência, os lucros em situação complexas e satisfazer os clientes, testar modelos de negócio e condição de viabilidade mercadológica, operacional e financeira. O que a gente percebe até em umas pesquisas de impacto feitas com os participantes depois de um período é uma aplicabilidade muito grande do conteúdo. Como eu falei, ele trabalha práticas vivenciais para mudar comportamento e a gente consegue, num curto prazo, ver a melhoria na gestão, na tomada de decisão, no planejamento, na busca pela qualidade, isso se revertendo em benefícios na propriedade.
Um dos municípios do extremo sul catarinense, a cidade de Turvo, teve o seu primeiro seminário realizado em parceria com uma cooperativa local. E, segundo o gerente de marketing, a avaliação foi surpreendente. Toda avaliação ela é muito positiva, né? A gente ouviu de pessoas assim, não de jovens, né? De agricultores mais maduros já, que disseram, meu Deus, eu poderia, por que eu não fiz, ou por que eu não participei desse seminário quando era mais jovem? Mas sempre é tempo para participar. Então, na realidade, o foco é no empreendedorismo, né? Na realidade, eles têm que aprender a empreender, né? E a capacidade de empreender, mas assim, com riscos calculados, fazendo cálculos, análises, sínteses, pesquisas, enfim, mexe com a cabeça do participante. Ela é levado a questionar, analisar, estudar e fazer isso de forma profissional, não de forma amadora, não de forma empírica, né? Mas sim com riscos calculados. O público-alvo são empreendedores rurais, produtores de pequenas propriedades das áreas de produção vegetal, produção animal. Ao todo, serão 45 empretecs rurais realizados no estado catarinense, capacitando e transformando a vida dos agricultores. Rússia e Ucrânia assinaram um acordo histórico para a reabertura dos portos ucranianos do Mar Negro. A medida ajudará a Ucrânia a retornar com as exportações de grãos, além de aumentar as esperanças de que a crise alimentar internacional, agravada pela invasão russa, possa ser aliviada. O acordo encerrou 2 meses de negociações. As reuniões foram intermediadas pelas Nações Unidas e a Turquia. O principal motivo para a reunião ter sido realizada no país do Oriente Médio é que a Turquia tem boas relações com a Rússia e a Ucrânia, além de também controlar os estreitos que levam ao Mar Negro. A Rússia e a Ucrânia estão entre os maiores exportadores de alimentos do mundo. Para a cerimônia de assinatura, os 2 países enviaram seus ministros da Defesa e da Infraestrutura. O evento contou também com a presença do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e do presidente turco Tayyip Erdogan. Guterres agradeceu Erdogan pelos esforços e disse que o acordo assinado tem como objetivo principal a restauração das exportações de grãos ucranianos e, ao mesmo tempo, facilitar os embarques russos de grãos e fertilizantes, apesar das duras sanções ocidentais a Moscou. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a exportação ininterrupta atende às tarefas urgentes de manter a segurança alimentar, especialmente para os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Além disso, Lavrov afirmou que a assinatura dos termos deve contribuir para o alcance das metas de desenvolvimento sustentável, incluindo a erradicação da fome. O que vai contra a instauração dos bloqueios dos portos ucranianos pelos russos. Isso porque a ação de travar os portos fez com que o país invadido perdesse dezenas de milhões de toneladas de grãos, o que agravou a fome e a inflação em diversos países. Por outro lado, Moscou negou a responsabilidade pelo agravamento da crise alimentar, culpando as sanções ocidentais por desacelerar suas próprias exportações de alimentos. Depois das declarações, os ânimos foram acalmados e logo após a assinatura do acordo, os navios puderam circular pelas regiões do leste europeu. Monitorados por um centro de coordenação conjunto sediado em Istambul, as embarcações transitaram pelo Mar Negro até o Estreito de Bósforo, na Turquia, e seguiram para os mercados mundiais. O acordo será válido por 120 dias, mas poderá ser renovado e, por ajudar financeiramente os 2 países e o mundo, não deve ser interrompido tão cedo. E veja a seguir, Comitê do Congresso deve considerar ex-presidente Trump culpado pela invasão do Capitólio dos Estados Unidos. E veja também, pesquisa mostra que as pessoas tentam cuidar da saúde com uma alimentação saudável.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ser considerado responsável por ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Foi o ex-presidente quem convocou seus apoiadores a Washington no dia em que os membros do Congresso certificaram a vitória de seu rival, o democrata Joe Biden, nas eleições presidenciais. O presidente do Comitê de Investigação do Congresso, Benny Thompson, afirmou durante uma audiência onde foi concluída uma série de apresentações públicas do trabalho do comitê que Trump abriu caminho para a anarquia e a corrupção e deve prestar contas pela invasão. Thompson declarou ainda que o ex-presidente republicano tentou destruir nossas instituições democráticas e acrescentou: todos os responsáveis pelo ataque, inclusive na Casa Branca, terão que responder por seus atos perante a justiça. Isso terá sérias consequências, caso contrário, temo que nossa democracia não se recupere. 2 membros da comissão resumiram o dia 6 de janeiro de 2021, vivido minuto a minuto por Donald Trump, a quem acusaram de ter fracassado no seu dever como comandante-chefe dos Estados Unidos, não tendo feito nada para impedir seus apoiadores de atacar o Capitólio. Por volta de meio-dia, em um discurso, Trump pediu aos apoiadores que lutassem como o inferno contra a suposta fraude eleitoral maciça. Em seguida, voltou para a Casa Branca enquanto a multidão lançava um ataque ao templo da democracia americana. O ex-presidente demorou mais de 3 horas para pedir aos apoiadores para que deixassem o Capitólio, dizendo em um vídeo postado no Twitter: "Eu entendo sua dor, mas vocês têm que voltar para casa agora." A audiência diante do Comitê da Câmara dos Representantes, integrado por 7 democratas e 2 republicanos malquistos pelo seu partido, detalhou o que aconteceu entre esses 2 discursos. É esperado que o comitê entregue ao Congresso um relatório com suas descobertas nos próximos meses. A comissão pode emitir recomendações criminais ao Departamento de Justiça, deixando para o Procurador-Geral, Merrick Garland, decidir se Trump ou outros devem ser processados por tentar reverter os resultados das eleições de 2020. Mais de 850 pessoas foram presas pelo ataque ao Congresso, que deixou 5 mortos e 140 policiais feridos. Uma decisão liminar da Justiça poderá permitir que o ex-deputado Eduardo Cunha concorra à eleição deste ano. O desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendeu parte dos efeitos da resolução da Câmara dos Deputados de 2016, que declarou perda de mandato do ex-deputado Eduardo Cunha em 2016 por corrupção e lavagem de dinheiro. A justificativa é que as condenações foram em primeira instância. Os interessados em ingressar no ensino superior através do ProUni ou do FIES poderão fazer a inscrição no começo do mês que vem. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, começam no dia 9 e vão até o dia 12 de agosto. Já aqueles que querem tentar uma bolsa através do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm a partir do dia 1º de agosto para fazer a inscrição. Podem concorrer aqueles que fizeram o Enem em 2020 ou 2021 e obtiveram nota superior a 450 pontos e não zeraram a redação. Segundo o Ministério da Educação, os editais serão publicados em breve. As datas foram anunciadas pelo ministro da Educação, Vitor Godoy, em live com o presidente da República nesta quinta-feira. As inscrições do ProUni vão estar abertas no site do Ministério da Educação de 1º a 4 de agosto e as inscrições do FIES de 9 a 12 de agosto, presidente. Está tendo muita gente procurando o FIES? Está tendo bastante gente ainda. E quem procura? Tem crédito? Tem mais ou menos 100 mil vagas por ano. Outra coisa, também tem do FIES, aqui você aumentou o teto aí? É isso aí, presidente. Isso aqui era um pleito, um pedido dos estudantes que fazem o curso de medicina. A gente sabe que o curso de medicina ele aumentou a mensalidade e a gente vai publicar amanhã, presidente, o aumento do teto de medicina, que vai passar, né, de uma prestação mensal que era de R$ 7.100, mais ou menos, para R$ 8.800. É um aumento de 22,8%. Um aumento importante. Então, além de...
Foi liberada hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda relativo ao ano base 2021. Nesta remessa, foram incluídas declarações que caíram na malha fina em anos anteriores. Para verificar se está na relação, basta acessar a página da Receita Federal. Na próxima sexta-feira, 6 bilhões e 300 milhões de reais serão depositados nas contas de mais de 5 milhões e 200 mil contribuintes. Uma pesquisa revelou que os brasileiros estão cada vez mais preocupados com a saúde, buscando consumir produtos mais ricos em nutrientes para manter uma alimentação saudável. A preocupação com a saúde está na moda. Além das verduras, frutas e legumes, os alimentos funcionais ricos em nutrientes se tornaram queridinhos de muita gente. A pesquisa Mesa dos Brasileiros, realizada pela Fiesp com 3 mil pessoas, revela que 80% se esforçam para ter uma alimentação nutritiva e 71% afirmam, inclusive, que preferem esses alimentos, mesmo que tenham que pagar mais caro por eles. E com a combinação de produtos saudáveis, também é possível fazer saborosas receitas de salgados e doces de todos os tipos. E até aqui na FIPAM, a maior feira de panificação, confeitaria e food business da América Latina, que todo ano apresenta as mais variadas delícias. Também tem opções e novidades menos calóricas, mais saudáveis e até veganas. A panificação sempre foi um segmento que atendeu o público e a situação do país. Então hoje tem muitas empresas com produtos orgânicos, light, diet, é o que está na onda. O panificador se adapta à situação da panificação, de um modo geral, à situação do país e do estado. O especialista em farinha Laércio Surian explica que até a branca pode ser leve, pelo menos a que ele fabrica. É produzido na Itália a farinha, mas o trigo é do mundo inteiro. Você faz um blend, uma mistura de grãos para que ela tenha sempre a mesma qualidade, tá? E a grande diferença dela é que ela tem um alto teor de proteína. Tendo muita proteína, além de uma alimentação mais consistente, vamos falar assim, eu posso reduzir significativamente a quantidade que eu uso de fermento. Com isso, segundo Laércio, é possível alongar o processo de produção, quebrar a cadeia de açúcares e deixar o glúten mais digerível. Quebrando a cadeia de açúcares, a pessoa que tem um problema de diabetes, por exemplo, quando ela come um pão, uma pizza, o índice glicêmico sobe muito pouco. É claro que a farinha integral é mais saudável, mas para o especialista, o prato pode ficar mais saboroso com a mistura dela com a branca. E aí é só não pesar na mão na hora de montar as receitas de pães como estes, ou até de pizzas de massa bem fininha e pouco recheio, extremamente saborosas. A leveza da massa é uma coisa absurda. Dá pra pessoa comer sem culpa de engordar muito? Dá. Da pizza sem culpa, seguimos para o coco, um alimento aliado de quem quer comer melhor. Porque é um alimento completo, você consegue nele encontrar proteína, certo que numa quantidade pequena, mas você consegue encontrar carboidrato, uma gordura de qualidade, nutrientes, vitaminas, então acaba sendo um alimento que você tem inúmeros benefícios quando você começa a consumir e colocar na sua alimentação. A base de coco nesse estande tem tudo o que se pode imaginar. Óleo, leite, melaço, açúcar com menor teor glicêmico e até a farinha, que segundo a nutricionista, pode ser uma ótima alternativa à branca em qualquer tipo de receita. É uma farinha que tem um valor nutricional enorme, é uma farinha que ajuda na saúde intestinal, ela ajuda a funcionar melhor o seu intestino. Com isso, consegue fortalecer o sistema imunológico, ela é fonte de fibras,
fonte de vitaminas e minerais. Então acaba sendo uma ótima opção, por ser super versátil também. Ela tem um sabor bem neutro, então você consegue colocar em diversas preparações. Além de consumir também in natura. De repente você quer colocar na sua fruta para aumentar o valor nutricional, você consegue colocar ele in natura também. E para quem não vive sem doce, tem mistura para bolo à base de coco, que pode ser incluída em receitas de dar água na boca, como estes brownies. Ele é feito a partir da nossa mistura para bolo, que tem um pouco menos calorias que as versões no mercado. E além disso, é muito fácil de fazer, gente. Além dos produtos de coco, a gente só precisa adicionar banana. Então, além de ser gostoso, saudável, é super prático de estar fazendo aí. E acredite, agora existe até shoyu feito de coco. Quando a gente compara o percentual de sódio que tem nesse shoyu, ele acaba sendo 30%, 40% menos do que a gente encontra no mercado. Dosando os ingredientes, é possível comer de forma mais saudável, reduzir o risco de doenças e ainda cortar calorias. E olha só, agora tem até maionese e manteiga de coco. Veganas, funcionais e mais saudáveis, não é isso? Exatamente, são 100% veganas, ela tem um valor nutricional enorme, além disso não vai ovo e não vai óleo de soja, então acaba sendo um benefício aí também dos nossos produtos. E não muda o sabor? Não, o sabor é muito gostoso, não tem sabor de coco, te convido aqui a provar. Ah, com certeza, eu já encerro essa reportagem provando essas delícias, porque eu também mereço, né, gente? Tchau, tchau! A Prefeitura do Rio de Janeiro vai começar a vacinar amanhã as pessoas com mais de 30 anos com a 4ª dose de vacina contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que é preciso um intervalo de pelo menos 4 meses após a aplicação da última dose. Em São Paulo, a imunização de quem tem mais de 30 anos será iniciada segunda-feira. E veja a seguir, Justiça torna réus os 3 acusados de matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips. E ainda, cientistas descobriram que é a floresta que sustenta a riqueza do Grande Recife Amazônico. Foi preso hoje em Belo Horizonte Ivan Rejane Fonte Pinto. No ano passado, ele gravou vídeos ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. As declarações do homem foram consideradas por Moraes como discurso de ódio e incitação à violência, além de serem uma ameaça à democracia e à estrutura do Estado de Direito. A prisão de Ivan mostra que ameaças semelhantes não serão toleradas e que os grupos extremistas estão sendo monitorados pelas autoridades. O ministro ainda determinou que o Twitter, o YouTube e o Facebook bloqueiem os canais e perfis de Ivan Rejane e o intimou o Telegram a bloquear um grupo administrado por ele na rede social. A Polícia Federal alegou a necessidade de adotar medidas para coibir esse tipo de conduta nas redes sociais. Para os investigadores que cuidam do caso, Ivan pode ser enquadrado nos crimes de associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, uma vez que ele propôs a queda dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Horas antes de ser preso, ele publicou um vídeo em seu canal do YouTube em que afirma convocar a população brasileira para invadir o STF. O Ministério Público Federal afirmou hoje que o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira foi motivado por uma foto da embarcação dos assassinos confessos. 3 suspeitos foram denunciados, estão presos e viraram réus no caso. Em nota, o MP disse que Bruno pediu para Dom fotografar o barco dos acusados, o que é considerado pelos promotores como motivo fútil e pode agravar a pena. O trio foi acusado por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O
O Ministério Público Federal apresentou à Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, uma denúncia contra Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Ozenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha. Os três são investigados pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Os denunciados foram presos em decorrência das investigações. O Ministério Público entendeu que eles devem ser julgados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Como o juiz do caso já acolheu a denúncia, os investigados agora são considerados réus. O MPF argumentou que Amarildo e Jefferson confessaram o crime e ainda que a participação de Ozenei foi mencionada em depoimentos de testemunhas. O crime ocorreu no início de junho. Pereira e Phillips foram mortos a tiros e tiveram os corpos enterrados durante uma expedição ao Vale do Javari, que é palco de vários conflitos, como tráfico de drogas, roubo de madeira e avanço do garimpo. O número de beneficiários de planos odontológicos aumentou 13% nos últimos 2 anos e chegou a patamares bem diferenciados, né, Beatriz? É verdade. O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar informou hoje que no fim de dezembro o número de clientes de planos exclusivos para tratamentos dentários chegou a 28 milhões. Segundo a análise, no ano passado, as operadoras gastaram 3 bilhões e 200 milhões de reais com assistência à saúde odontológica, um valor 16% maior em relação a 2020. De todos os procedimentos odontológicos feitos em 2021, 78 milhões foram atendimentos preventivos. Na sequência, aparecem as aplicações tópicas de flúor, com 32 milhões de procedimentos, e atividades educativas, com 15 milhões. Essas últimas ocorrem, por exemplo, quando o dentista passa orientações sobre escovação, uso do fio dental e prevenção de doenças, sendo mais comuns em consultas de rotina. O estudo mostrou ainda que em 2019, antes da crise da Covid, foram realizados 183 milhões de procedimentos odontológicos no Brasil por meio da saúde suplementar. Após a chegada da pandemia, esse índice caiu para 154 milhões e, em 2021, subiu para 174 milhões. O número de mulheres empreendedoras cresceu 41% no Brasil durante a pandemia. O número de mulheres brasileiras que iniciaram seu próprio negócio durante a crise sanitária é mais de 20% maior do que o número de homens que começaram a empreender no mesmo período. Já a representação feminina em cargos de liderança no Brasil é apenas 27%, número que coloca o país na 27ª posição do ranking dos países analisados por uma empresa especialista nesse levantamento. Os desafios enfrentados pelas mulheres durante toda a carreira foi um dos principais fatores para o aumento de empreendedoras. A pandemia também fez com que muitas mulheres desenvolvessem uma sobrecarga de responsabilidade, buscando conciliar trabalhos domésticos com a carreira profissional. E devido à flexibilidade, muitas delas acharam mais vantajoso abrir sua própria empresa. Um levantamento mostrou que as vendas reais da indústria de alimentos cresceram de janeiro a maio. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma ligeira queda. Os dados foram retirados da pesquisa conjuntural da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Segundo o levantamento, o faturamento do setor chegou a 385 bilhões e 900 milhões de reais nos primeiros 5 meses de 2022, o que representa um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Apoiado pelo auxílio governamental e a queda no desemprego, as vendas de alimentos vêm apresentando alta no acumulado do ano. Contudo, as exportações continuaram sendo o principal destaque da pesquisa, puxada pela alta nos preços internacionais dos alimentos causada pela crise entre a Rússia e a Ucrânia. Mesmo com o volume das exportações com queda de 1,5% no período de janeiro a maio, o comércio de alimentos para o mercado externo totalizou 21 bilhões e 700 milhões de dólares nos primeiros 5 meses do ano,
valor acima do mesmo período de 2021. Entre os principais produtos exportados, os destaques foram as proteínas animais, farelos, açúcares, óleos e gorduras. Em apenas uma árvore, um indiano cultiva 300 variedades de mangas em uma pequena cidade da região norte do país. Há anos, o feito incrível desse tipo de cultivo tem rendido ao idoso de 82 anos honrarias e convites de outros países para conhecer sua técnica. E essa árvore tem um lugar especial no coração do agricultor. Comecei a trabalhar nessa árvore há 35 anos, agora ela tem mais de 300 tipos de mangas. Se você ver ela de longe, é uma árvore normal, mas se você se aproximar, vai ver uma árvore que tem mais de 80 a 100 mangas diferentes. E você vai pensar, que tipo de milagre é esse? Explicou Kalen Khan. O idoso revela que mudou para uma nova casa dentro da fazenda para ficar mais perto da amada árvore. Ao longo dos anos, esse pai de 8 filhos chegou a produzir mais de 300 variedades de manga nessa única árvore. Depois de abandonar a escola, Kalen era apenas um adolescente quando fez seu primeiro experimento, com o objetivo de criar novas variedades de manga a partir da montagem de diferentes partes da planta. A aposta foi bem sucedida e a experiência literalmente rendeu frutos. A árvore produziu 7 novas variedades. Pouco tempo depois, uma tempestade infelizmente pôs fim a essas criações. Desde 1987, ele concentra seu trabalho nessa mangueira majestosa de 9 metros de altura, capaz de produzir frutas com sabores, texturas, cores e tamanhos diferentes. As habilidades de Kalen lhe renderam vários prêmios, incluindo uma das mais altas honrarias indianas no ano de 2008, assim como convites para o Irã e os Emirados Árabes Unidos. Quando um panda que vive em cativeiro faz aniversário, é motivo de festa e comemoração. Nos Estados Unidos, não foi diferente. A panda Mei Xiang completou 24 anos e foi presenteada com muita coisa especial pelo zoológico localizado na capital do país. Em Washington, capital americana, Mei Xiang completou 24 anos nesta sexta-feira. E ela ganhou guloseimas decoradas para comemorar mais um ano de vida. A pandinha não escondeu a alegria com a surpresa do Smithsonian National Zoo. Mei Xiang há 2 anos virou mãe no local ao dar luz a Xiao Qiji após inseminação artificial. Os pandas são emprestados pela China a vários países do mundo como sinal de agrado. O gesto ficou conhecido como diplomacia panda. Cultura está promovendo uma programação de férias em parceria com o Shopping de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A ação é inteiramente de graça, com diversão e cultura para crianças de todas as idades. Sabe o que está sendo desenhado no rostinho do Martin? Um cachorrinho. Já o Marco Antônio é fera no videogame. É muito ótimo brincar aqui. É um lugar de férias, muito legal. Pode chegar e brincar, é tudo de graça. O local fica no piso superior do Shopping Campo Grande. A iniciativa é do Sesc para a alegria também dos papais e mamães. Eu já frequentava o Sesc em outras cidades também, então todas as atividades que tem do Sesc eu gosto de participar. Essa criançada aqui, por exemplo, está participando agora de uma oficina para a fabricação de brinquedos com materiais recicláveis. E quem está ensinando é a Kelly. Kelly, quantos brinquedos estão na agenda aí? É mais ou menos 6 brinquedos. A gente está fazendo 1 ou 2 por etapa de oficina por dia. Depende da quantidade de crianças. A gente pode fazer 2 brinquedos ou 4. Então vão ser de 6 a 8 brinquedos nesse final de semana. E a criançada pode levá-lo para casa? Não só pode, como deve. Então anota aí a programação que vai até o próximo domingo. Às 15 a gente começa com oficina de confecção de brinquedos com materiais reciclados. A gente tem oficina de caneta 3D, oficina de batalha de robôs. Aí a partir das 16h30
das 18h30, perdão, a gente tem um espetáculo, né? Na sexta a gente tem o grupo Bu de artes cênicas, no sábado e domingo é o Batucando Histórias, com musicalização para toda a criançada. Um novo estudo mostrou que o Grande Recife Amazônico, mesmo localizado a 100 quilômetros da costa, é alimentado pela floresta. Localizado entre o Maranhão e a Guiana Francesa, o ecossistema do local é rico, mas como é recém-descoberto, ainda existem muitos mistérios para revelar. A natureza é repleta de mistérios. E com o Grande Recife Amazônico, descoberto em 2016, não teria como ser diferente. O habitat, que ocupa 900 quilômetros da costa entre o Maranhão e a Guiana Francesa, ainda vem sendo entendido pela ciência brasileira. Os novos aprendizados têm ajudado os cientistas na empreitada de monitorar os corais. Nesta semana, um grupo de pesquisadores publicou um novo estudo que conseguiu mapear todo o funcionamento do Grande Recife, desde a molécula ao sistema, e mostrou ainda que os corais estão conectados à floresta amazônica e se nutrem de elementos e micro-organismos da pluma do rio Amazonas. Os corais são riquíssimos por estarem repletos de espécies endêmicas, muitas das quais ainda são desconhecidas, como as esponjas gigantes com até 2 metros de diâmetro e que pesam mais de 100 quilos. Além disso, o Recife é um habitat importante para cardumes de peixe e para a vida marinha em geral. Os seus 56 mil quilômetros quadrados é extremamente rico em biodiversidade. Agora, a região está sendo tratada como um megabioma. Isso pelo fato dele estar interligado com outros 2 pontos importantes para a fauna e a flora brasileira. Esse megabioma é composto pela maior floresta tropical do mundo, com o maior sistema de manguezais do Atlântico e o maior sistema recifal do Atlântico Sul. Os cientistas passaram a entender melhor como funcionam os corais e utilizarão o conhecimento para levar a melhor condição de uso sustentável dos recursos do habitat. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.